Alô, gente de todo o meu Brasil. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma bela e maravilhosa madrugada para todos vocês, meus queridos irmãos, de todo lugar deste Brasil, onde você estiver, dentro desses estados, fora da nossa nação brasileira, que esta palavra o alcança. Eu estou nesse momento gravando mais uma mensagem para edificação, para meditação da caminhada em Cristo. Que Deus continua iluminando os nossos caminhos. Você que é da graça, você que ainda não é da graça, que você não me conhece, eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E a mensagem, o título da mensagem é essa: doutrina severa. Esse é o tema da mensagem, doutrina. Mas, irmão Nilson, o que é uma doutrina? Uma doutrina, isso procede do homem. Isso é apenas coisas que vêm do próprio homem. É criada pelo próprio homem, da imaginação, da mente humana, porque Deus criou a lei. A lei não tem nada a ver com doutrina. A lei foi criada para que houvesse entre o povo uma obediência, mas o povo foi além daquilo que Deus deu. Deus estabeleceu a Moisés uma lei lá no monte, escreveu a lei para aquele povo que tinha saído sem disciplina, sem conhecimento nenhum do Egito, e estabeleceu uma lei. Mas o povo foi além. O povo fazia coisas que não estavam dentro daquilo que Deus tinha dado a eles. Não podia fazer nada. Até o bem que você fizesse, você era morto. Era castigado, era apedrejado. Um homem foi morto porque estava catando lenha um dia de sábado para levar para a sua tenda. Juntaram um grupo de pessoas e falaram: matou o homem. Quer dizer, qualquer uma coisinha que você fizesse, você era morto. Se você não podia, vamos supor, se uma, duas pessoas não gostassem de você e fosse perante as autoridades e dissesse: este homem falou isso, ou peguemos este homem ou esta mulher praticando isso, eles não procuravam ir mais a fundo, examinar, querer saber. Não. Por testemunho de duas, três pessoas, você era condenado à morte. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Você era condenado à morte por testemunho de duas, três pessoas. A pessoa não gostasse de você, chegasse perante eles e falasse, por exemplo: o Nilson estava num bar bebendo cerveja. Estava bebendo cerveja. Então traz ele aqui, vai lá buscar ele. Nós vamos apedrejar ele. Era assim. Então, até o bem que Jesus fazia, dia de sábado, o povo se levantava contra ele. E Jesus disse assim: se cair uma ovelha, cair um jumento dentro de um buraco, vocês não vão tirar porque é dia de sábado? Então não estava escrito na lei de Deus que não podia fazer o bem. Deus disse assim: 6 dias trabalhar. Trabalhe 6, no 7º vocês descansam do trabalho. Mas não falou, vocês descansam de tudo. Nem o bem, vocês não fazem nada. Vocês ficam parados, como uma estátua. Para num lugar, vocês não fazem nada. Então vocês não podem fazer nada, que qualquer coisinha que vocês fazem, vocês são condenados. Não, Deus disse, vocês trabalham 6 e 7, vocês descansam. Então foi somente ele. E o que Jesus fazia? Eles se levantavam contra. Este homem não é de Deus, porque está curando dia de sábado. Mas aonde fazer o bem era pecado. Então isso foi além daquilo que Deus ordenou a eles. E, portanto, vocês podem ver que
quando estava tentando ali acusar Jesus e não achava, Pôncio Pilato disse: eu não acho culpa deste homem. Eu não vejo nada neste homem para levar ele, ou para condenar, para levar ele à morte. Mas apareceu ali, me parece que 2 ou 3 pessoas, e diz: não, eu sou testemunho. Ele diz que destrói e constrói o templo em 3 dias. Sendo que o templo levou 46 anos para ser construído. Ele diz que derruba o templo que construiu Herodes e constrói em 3 dias. Então isso bastou. Qualquer uma coisinha que você falasse, ou mesmo que você não falasse, por testemunho de 2, 3 pessoas, você era morto. E o que é isso? Então Deus deu um mandamento, mas os homens foram além do mandamento. Não faça isso, eles faziam. Não faça isso. O que Deus falava, não faz, eles fazem. O que Deus falava, faz, eles não fazem. O maior mandamento de Deus qual é? Amar o seu próximo. Aquele que ama. Gálatas 5:14. O que ama o seu próximo cumpre toda, não cumpre algumas, não cumpre toda a lei de Deus. Bem, voltando para a mensagem que eu estava dizendo. Olhamos para um quartel. Existe ali uma doutrina severa. Essa doutrina, o soldado não pode, ele tem horário. Ali no exército é tocado uma sirene ali e eles têm um prazo curto ali, não sei se é de 15, 20 minutos, para se preparar. E ali eles têm que estar prontos dentro daqueles minutos que é dado a eles. E ali é reparado, até a bota deles tinha que ser engraxada, não podia estar sem engraxar. O cardaço da bota ali tinha que estar certinho. O cap ali, a farda tinha que estar abotoada, tinha que ser, você tinha uma doutrina severa de um exército. E os soldados, os militares, continua a mesma coisa. Tem que barbear, cabelo cortadinho, aquele sistema fuzileiro, ou outros chamam de corte americano, que é o que meu pai mandava nós cortar os cabelos, meu pai levava nós para cortar o cabelo desse sistema. Então, era uma doutrina severa que existia no meio dos militares. Vamos ver uma empresa. Quantas empresas aí que tem uma doutrina de horário certo para picar o cartão? Tem que estar fardado. A farda da empresa, o uniforme da empresa. Muitas empresas exigem bota, capacete, óculos e luvas para fazer o trabalho. O horário de entrar no refeitório. A turma A entra a tal hora, tem ali tantos minutos, sai a turma A, entra a turma B, sai a B, entra a C, é tudo dentro, acaba um período de horário, entra outro horário, é uma doutrina severa, existem certas empresas que são assim. Se não for assim, você é dispensado. Na escola, uniformizado, horário, jeito, tudo você tem que obedecer à escola. Dentro da academia, eu que fui participante muitos anos da artes marciais, ali você tinha que ter, eu fui praticante, comecei judô e terminei, e até o dia de hoje eu pratico artes marciais. Então, eu deixei por muitos anos por causa da religião, por causa da igreja eu parei. Mas graças a Deus que hoje eu estou liberto da religião, eu voltei novamente a praticar artes marciais. Isso é muito bom para a mente e para o nosso corpo físico e para a nossa defesa pessoal. Bem, e na academia você tem o horário certo para entrar, o seu uniforme, o seu roupão tem que estar limpinho, a maneira de se amarrar a faixa tinha que estar certinho, o nó tinha que estar certo, era corrigido. O professor, o mestre, sensei, vinha olhar. Você tinha que sentar tudo igual. Não podia sentar de qualquer maneira, existia uma forma correta de sentar. Você tinha que estar olhando para o professor, não podia tirar a atenção do professor. Tudo que ele falava, você tinha que estar atento.
Quando você levantasse, fosse levantar, você tinha que dar um sinal. Se você fosse perguntar, você tinha que dar um sinal. Era tudo, é uma disciplina muito grande dentro da academia. Agora, voltando para as religiões. As religiões foi criada. Criaram a religião. A lei acabou. A lei acabou em Jesus. Na cruz foi o fim da lei. Romanos 10:4 foi o fim da lei. Foi Jesus. Jesus veio para cumprir. Vindo na plenitude dos tempos, 4:4 de Gálatas, ele veio de baixo para cumprir. Ele não poderia desfazer, ele tinha que cumprir. Porque ele diz 5:17 de Mateus, eu vim cumprir. Então ele foi servo de Moisés. Moisés estava acima de Jesus. Jesus foi servo de Moisés. Olhando para Filipenses capítulo 2, você vai encontrar ali no versículo 6, 7 e 8, você vai encontrar que ele foi obediente. Obediente ao quê? Em tudo que a lei opunha a ele fazer. Ele não fez nada fora da lei, ele veio cumprir a lei. Mas acabando, os homens começaram a criar, a fazer esses movimentos chamados igreja, que a Bíblia chama de movimento. A Bíblia não chama de igreja. Quem fala igreja são os igrejados. Mas a Bíblia chama, Atos 5, 36 a 38, é chamado de movimento. Teudas formou um movimento e não virou nada. Foi morto ele, disperso todo mundo. Judas criou outro movimento. Se esses apóstolos foram igual a eles, diz as autoridades em Jerusalém, se esses apóstolos foram igual a eles, isso não vai virar nada. Mas se for Deus que estiver com ele, não adianta vocês lutar contra Deus, porque Deus, se Deus está com ele, vocês estão contra Deus. Cuidado! E os sacerdotes temeram. E isso foi Gamaliel, um doutor da lei muito respeitado, quem disse isso. Então os homens criaram esse movimento chamado igreja. E dentro disso, eles criaram, então, uma doutrina severa. Uma doutrina severa. Não pode. É assim. É desse jeito. Jesus disse no capítulo 15, e versículo 9, esse povo criam doutrina. No 8 ele diz, eles me louvam com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. No versículo 9 do capítulo 15 de Mateus, ele diz, eles ensinam doutrinas que são das suas próprias mentes, das suas próprias cabeças. Não procede de Deus. Que o maior mandamento de Deus, a maior doutrina de Deus é amar o seu próximo. Essa é a doutrina verdadeira de Deus. Isso não é feito. Aonde existe isso? Nem entre família, nem muitas vezes marido e mulher. Não existe um verdadeiro amor. Pai com filho, não existe esse verdadeiro amor. E é o maior mandamento. A maior doutrina dele é essa. Então nós olhamos. Não, a Assembleia veio e diz, não, porque aqui tem que ser assim, porque é assim, porque não pode, você não pode beber uma bebida alcoólica, você não pode fazer isso, você não pode vestir uma roupa assim, a mulher tem que usar o cabelo assim, tem que usar um vestido assim, o homem não pode deixar a barba crescer. Eu cheguei a lembrei, eu cheguei a ouvir dentro das Assembleias de Deus, em 81, um pastor Josias, lembra até o nome dele. Ele diz assim, irmãos, nós, homens, os varão precisa vir na casa de Deus de paletó e gravata. Agora vocês estão vindo aí, colocando uma roupa qualquer aí, dizer que é roupa social, é gravata, paletó, esteja calor, esteja frio, essa é a roupa do cristão, do crente. Isso eu estava lá dentro, eu vi na cidade de Santos. E as mulheres da mesma forma. E hoje a gente vê que nem mesmo os chamados, aí, os chefes desses movimentos, muitas vezes pregam até com camisa fantasiada, camisa desenhada, barbudo, de qualquer forma,
cabelo com trança, e bagunçaram tudo. Mas antes, nos anos 40, a doutrina era tão severa que os homens tinham que usar paletó, gravata, sapato bem engraxado e chapéu. Sim. Pois é, como dizia a Chiquinha do programa do Chaves. Pois é. Então existiam uns cabide dentro do local que chama de igreja, onde as pessoas tiravam seu chapéu. As crianças, os pais tinham que comprar um chapéuzinho para os menininhos. Os menininhos também tinham que ir de chapéu. Isso foi lá nos anos 30, até os anos 40, parece que até os anos 50 usou isso daí. Depois foi deixando. Hoje acabou. Hoje tem gente, eu já vi pastor pregar de bermuda e camiseta cavada. Veio um camarada, nós fomos um encontro aí de uma igreja lá, foi numa chácara, não sei lá, o camarada estava de bermuda. O pregador estava de bermuda e uma camiseta cavada lá e de chinelão. Você vai falar o quê? Ele era o dono do pedaço? Bem, então, meu irmão, você vai para a congregação. Não, aqui na congregação as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro lado e as mulheres têm que pôr um pano na cabeça. As mulheres não podem permanecer aqui dentro sem esse pano na cabeça. Quando elas saem, elas tiram aquele pano e põem dentro da bolsa, mas aqui dentro tem que ser de pano na cabeça. E os homens de paletó e gravata. Você vai numa tal de Deus é o Pavor, Igreja Pentecostal Deus é o Pavor, lá as mulheres não podem dormir de camisola, elas têm que dormir com roupão até os pés. E o homem tem que dormir de pijama. Não se pode dormir, porque se Jesus vir, Jesus vai achar vocês dessa forma, vocês vão ficar. São um povo sem conhecimento, sem entendimento, ainda bem, e eles nasceram no erro e continuam no erro e estão morrendo no erro. Por quê? Porque eles não conhecem. Deus disse em Oséias 4:6, o meu povo erra. Por falta do quê? Falta do que esse povo erra? Errai por não conhecer a Bíblia, as Escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo erra por falta de conhecimento. Esse povo não tem conhecimento e não aceita conhecimento. É como aquela pessoa que está errado e não aceita um conselho. Alguém chega, aproxima, quer dar um bom conselho, mas aquela pessoa não aceita, porque ela se acha que está certa. Não, porque na minha igreja é assim. Aí o outro diz, minha igreja tem mais doutrina do que a sua, porque lá na minha é dessa forma. Essa igreja pentecostal Deus é o Pavor, você não podia ligar o rádio em outro programa se não fosse o programa deles. Você não podia ler um livro se não fosse o livro lançado pelo povo da denominação, da seita deles. Você não poderia visitar uma outra se não fosse deles. E eles eram tão atrasados que eu estive lá dentro, até o dinheiro, quando você levantava uma nota de R$100, eles pediam para você levantar e balangar ela e o povo ficava batendo palma. Até você levar essa nota de R$100 lá na frente pro charlatão que estava lá esperando. Isso eu estive lá dentro, não aguentei, precisei sair lá de dentro. Então, infelizmente, o que é? Doutrina. Doutrina. E aonde está essa doutrina? Eu acabei de dizer aqui, 15:9. Ensina a doutrina que procede do próprio homem. Deus ensinou a lei e a lei acabou. Então hoje nós não temos mais nada. O que disse lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 17, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito de Deus? Ali a liberdade, nós estamos libertos dessa imundícia chamada doutrina. Bem, e para terminar, eu quero aqui dizer para vocês que existia uma escola que o professor da escola tinha uma doutrina severa. A doutrina dele diz que quem chegar atrasado vai sentar, ele pôs uma cadeira separada e diz qualquer um que chegar atrasado vai ficar sentado naquela cadeira lá atrás, para todos ver como eles fazem nesses movimentos, nessas seitas. Quando você é disciplinado dentro desses movimentos,
eles te colocam você no banco da disciplina, que chama banco da disciplina. Todo mundo vê você sentado lá, sabe que você está disciplinado. Por 90 dias, por 6 meses, por um ano ali dentro. Eles podem errar. O chefão lá em cima, os caciques lá em cima erram direto. Erra 24 horas por dia. Mas não admite que uma pessoa faça qualquer coisa, é condenado. Então, esse professor colocou uma lei dura. Qualquer um que chegasse atrasado ia para esse banco. E o menino sempre chegava atrasado. O menino chegava sempre 10, 15 minutos atrasado, sentava naquele banco. E ele chamava a atenção do menino, o menino ficava quieto. E sempre chegava atrasado. E um certo dia, o professor vindo para a escola, ele mudou o seu trajeto. Ele passou por uma outra rua. E ele deparou com aquele seu aluno, que chegava sempre atrasado, empurrando uma cadeira de roda, com o seu irmãozinho, que tinha um problema, que ele era levado na PAI. Lá na PAI, ele levava esse menino. Esse menino tinha problema especial. Então, todos os dias, 6 horas da manhã, ele levantava. Primeiro, ele levava o seu irmãozinho lá nessa paz. Depois, ele vinha para a escola. E ele chegava atrasado. E ele parou o carro, ficou olhando e viu aquela cena. E aquilo cortou o coração dele. Ele voltou para a escola e disse: por que julgar uma pessoa sem que, né? Aí o menino chegou. Quando o menino chegou, ele estava sentado na cadeira da disciplina. Aí ele falou assim: professor, mas aí é o meu lugar. Eu estou atrás. Eu falei: não, hoje é eu que vou estar sentado aqui. Por que você não me falou que você tem todos os dias um dever de levar o seu irmãozinho lá nessa paz? Por quê? Não, porque minha mãe disse que nós temos que obedecer os mais velhos e nunca questionar o mais velho. Foi por isso que eu nunca falei isso para o senhor. Falei: pois eu vi você. Ele falou: professor, eu levanto cedinho, levo meu irmãozinho primeiro lá, depois eu volto. E para poder, quando eu chego atrasado. Ele falou: de hoje em diante você tem minha autorização para chegar a hora que você desaculpa. Desocupado pode chegar com 20 minutos, meia hora de atraso, você tem o seu lugar aqui junto com nós, pediu desculpa, perdão para aquele menino do erro que ele fazia. Ele reconheceu o seu erro e ele procurou então consertar, admitir o seu erro. Então nós vemos muitos chamados pastores aí, erro em cima de erro. Quem está em pecado, vem aqui na frente, vem aqui consertar, vem consertar. Vem aqui, hoje é dia de pão com suco. Vem todo mundo, vem, todos estão pecado, vem. E por que ele também não vai lá? Por que ele acha que ele é melhor do que os outros? Se ele lá está comandando, mandando que Deus não mandou o homem cuidar de ninguém. Aonde tem dentro desse livro aqui que Deus mandou algum homem cuidar de alguém? O único que Deus levantou, o último que Deus levantou, chamava Saulo de Tarso. Trocou seu nome por Paulo. Ele saiu como um Saulo e voltou como um Paulo. Foi o último. E ele diz: depois de mim vai surgir lobos cruel e devorador que não poupa nem mesmo o rebanho. Onde está isso, irmão Nilson? Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Que não poupará nem mesmo o rebanho. Eles não poupam nem os seus próprios filhos. Disciplina os seus filhos, disciplina sua mulher. Não deixe sua mulher usar nada. Isso não pode. Não deixe suas filhas usar nada. Disciplina. É o que Paulo diz. Ele é contra tudo e contra todos. E está lá em cima dando uma de santarrão. Enquanto o lugar dele, onde seria o lugar dele? Então, é isso. É por esse motivo que eu trouxe esta palavra. Porque quando uma pessoa diz: na minha igreja tem doutrina, isso é burrice. É burrice que vem dos burros antigos e vai passando para os burros mais novos. E isso segue. E o povo que lá está, por falta de conhecimento dentro desse livro, aceita isso porque eles acham que procede de Deus. Mas Deus só deu a lei e essa lei não existe. Negócio de guardar o sábado, não comer carne de porco, não beber leite de vaca, não fazer isso, não beber café, não fazer tudo isso é tolice.
porque isso não existe dentro deste livro. Foi coisa que criaram na mente. Isso já teve na verdade. Não trabalhar no dia de sábado, cumprir a lei, que não é 10 mandamentos, é 613, mas hoje não, hoje é um mandamento, um só. Amar o seu próximo, estará cumprindo toda a lei de Deus. Se você ouviu, gostou, toca aí no sininho, dá um like e continua me assistindo. Eu fico muito grato, bem-vindo a todos vocês que estão me acompanhando todos os dias, este canal Verdadeira Graça. Graça e paz para todos. Bye, bye.